diluição de drogas vasoativas, de fármacos vasoativos. Algumas pessoas me perguntam sobre isso e como que a gente faz, o que a gente usa, dopamina, dobutamina, norepinefrina, adrenalina, efedrina, o que a gente usa na real, o que eu uso, qual que é a minha conduta quando a gente está trabalhando, quando a gente fala sobre fármacos vasoativos em pacientes instáveis. Se bem que a anestesia, para ser bem sincero, a maioria das situações das intercorrências que acontecem quando se trata de variação de pressão, a maioria das vezes hipotensão, acontecem relacionadas a protocolos anestésicos. Então são situações em que o próprio anestesista que causa na maioria das vezes. Isso, dependendo de se você trabalha com pacientes graves, na terapia intensiva, é uma outra situação. Pacientes em choque séptico, em situações de choque ou qualquer outra situação que pode alterar a pressão, são situações diferentes. Porém, durante a anestesia, na situação de anestesia no centro cirúrgico, a maioria das vezes as situações de hipotensão são causadas ou pelo protocolo de medicação pré-anestésica, ou você utilizou fármacos que causam vasoplegia ou vasodilatação. Por exemplo, os fenotiazínicos podem causar esse tipo de vasodilatação. Isso pode transcorrer e levar a uma hipotensão depois da indução anestésica, ou até mesmo durante a indução anestésica. A maioria dos fármacos que nós usamos na indução anestésica, como o Propofol, por exemplo, são fármacos que causam uma certa vasodilatação. Dependendo da situação do paciente, isso pode causar algum problema, isso pode causar uma intercorrência de uma hipotensão grave e pode levar a uma consequência drástica e ruim para o meu paciente. Isso na medicação pré-anestésica, na indução anestésica e depois na manutenção anestésica. Quase todos os fármacos que nós usamos na manutenção anestésica, como os halogenados, isoflurano, celoflurano, os anestésicos intravenosos, o próprio Propofol, são fármacos todos que causam uma certa vasodilatação. Toda essa situação, além do que fármacos que esse paciente possa vir estar usando, pacientes cardiopatas que fazem uso de inibidores de ECA. Esse é um trabalho que eu mandei dizendo sobre a retirada do inibidor de ECA, enalapril, por exemplo, benazepril também, até 24 horas antes do procedimento cirúrgico, ajuda a você fazer um controle melhor da pressão e não ter situações de hipotensão no transcirúrgico. Isso é muito interessante de saber e se ligar em pacientes cardiopatas de fazer essa retirada do inibidor de ECA pelo menos 24 horas antes do procedimento cirúrgico. São situações, então, esperadas que a gente pode evitar e trabalhando com um bom protocolo anestésico. Mas muitas vezes a gente faz uso e essas situações de intercorrência de hipotensão pode acontecer. Como que eu faço? O que você vai fazer? Vai entrar com dopamina, então, nessa situação? Vai entrar com norepinefrina? Vai entrar com adrenalina? Vai corrigir o problema que você causou antes? O que você acha? Pois é, tudo sempre é melhor se a gente corrigir a causa daquela hipotensão, corrigir aquilo que está causando essa situação no teu paciente. Eu, particularmente, como que eu faço? De uma maneira bem simples e bem objetiva. Eu gosto muito de usar a efedrina nessa situação imediata ou de situação onde você identifica essa hipotensão e você quer corrigir no momento inicial para depois ver o que vai acontecer ou ver o que você vai fazer. Então, no primeiro momento, houve hipotensão após a indução anestésica ou logo no transcirúrgico. Primeira coisa, vou procurar corrigir a causa e enquanto essa causa não é corrigida, eu faço primeiro um fármaco vasodilativo que vai me ajudar nessa contração de vasculatura periférica e a efedrina é um fármaco muito legal para fazer isso, eu posso fazer ela em bolos. Como que eu faço? Essa é uma dica prática do que a gente pode fazer. A gente pode pegar um fármaco, por exemplo, efedrina, tem nessa apresentação, efedrina 50 mg por ml, eu tenho ampolas de 1 e de 2 ml. Se eu pego 1 ml dessa efedrina de 50 mg por ml e diluo em 9 ml de solução fisiológica, de água para injeção, eu vou ter uma solução 10 vezes diluída. Se ela é 50 mg por ml, eu vou ter uma solução 5 mg por ml. E se eu pego então 2 ml e diluo em 18 ml de água para injeção ou de solução fisiológica, eu vou ter a mesma solução em 5 mg por ml. É justamente assim. Então essa é a forma de diluição que eu uso na efedrina. Para você aproveitar toda a ampola, pego uma seringa de 20, eu tenho uma ampola de 2 ml, 2 ml, numa seringa de 20 e logo depois eu vou fazer a complementação dessa seringa de 2 ml com 18 ml de solução fisiológica. Eu tenho uma solução então de 5 mg por ml, já que a ampola é 50 mg por ml em 1 ml. Diluo esses 2 ml em 18 ml, eu tenho 1:10, eu diluo então em 10 vezes essa solução. E a dose que eu vou fazer? A dose da efedrina em bolos é de 0,2 mg por quilo.
Eu tenho um paciente de 10 quilos, eu vou fazer 2 miligramas total. Tem uma situação, uma seringa com 5 miligramas por ml, eu vou fazer ao redor de meio ml dessa solução que eu tenho diluída para resgatar esse paciente dessa situação de hipotensão. Ela tem uma ação bastante rápida e bastante curta, então o tempo de ação dessa efedrina vai ser no máximo de 10 minutos, mais ou menos de 5 a 10 minutos, até 15 minutos, dependendo da situação, é o tempo de ação dessa efedrina. Então isso vai me ajudar a descobrir a causa dessa hipotensão e tratar, e até mesmo montar uma bomba de infusão para fazer a manutenção. Geralmente eu não uso a efedrina para fazer manutenção, poderia usar na dose de 2 a 10 microgramas por quilo por minuto, poderia utilizar a própria efedrina para fazer a manutenção desse fármaco vasoativo para controle dessa pressão. Geralmente aí, para fazer essa manutenção, a gente vai usar outros fármacos, como por exemplo a norepinefrina, que seria o fármaco mais indicado nessa situação. Aí sim, eu vou montar a bomba, vou calcular a dose para esse paciente, que é uma outra situação, uma outra dose que a gente deve calcular. Mas no primeiro momento, essa é a solução que te salva em muitas situações, a solução de efedrina, uma ampola de efedrina de 2 ml, numa seringa de 20 ml de solução fisiológica. Você vai saber que essa diluição é de 5 mg por ml e eu vou fazer na dose de 0,2 microgramas por quilo em bolos desse paciente. Isso vai te ajudar em muito no controle dessa pressão arterial de imediato até você resolver a causa e tratar definitivamente.